Hoje o tema é bem bacana, bem especial. A gente vai falar de indicadores de vendas. A gente não tem coisa mais importante do que a gente falar do que indicador. Eu já falei muito de metodologia de vendas, eu já falei de funil de vendas. Cara, sempre a gente vai entregar coisas para uma coisa complementar a outra. Mas hoje a gente vai falar de uma coisa crucial. Crucial. Indicador. Ó, quer ver, ó? Eu tô com meu dedo indicador aqui, ó. Eu vou indicar, eu tô apontando para você, eu tô apontando para onde eu quiser. Eu já começo a pensar assim, ó. Quando eu estou com um indicador, eu quero apontar para a direção que eu quero. Eu vou escolher para onde eu quero ir. Faz isso agora com você. Eu vou escolher para onde eu vou. Eu indico para onde eu vou. Tá claro isso? Indicador de venda é isso. Eu tenho vários números quantitativos e qualitativos para me levar para onde eu quero ir. Então assim, vamos apontar agora para a direção. Eu gosto de apontar sempre assim, ó, para cima, para frente e avante. Vamos junto nessa jornada, gente. Todo mundo pode ser muito melhor do que tá. A régua sempre pode subir, porque eu estou indicando lá para cima. Olha que legal. Se você é gestor comercial, você tem que indicar o caminho certo para tua equipe. E se você é um vendedor, você tem que se indicar. Eu sei o caminho que eu quero seguir. Ah, mas e se o meu gestor falou que o seu caminho é esse? Você tem que seguir esse caminho? Você fala assim, não. Na mente dele, o caminho que eu vou seguir é o que ele acha que é. Mas na verdade, o caminho que eu vou seguir é o que eu quero. Temos um combinado ou não? Então, o caminho que você vai seguir é sempre maior que a régua que as pessoas colocam na tua vida. Não aceita a régua dos outros. Não aceita o que os outros pedem para você fazer. E normalmente o gestor, ele não pede para você, olha que sacada é essa, hein? Ele não pede para você normalmente o que ele quer. Ele pede o que ele pede. Porque ele olha e fala assim, na minha equipe eu não sei se os caras vão conseguir chegar lá. Então eu vou pedir alguma coisa já um pouquinho abaixo do que eu queria. Aí você absorve aquilo e fala assim, se eu fizer um pouquinho abaixo ou próximo do que ele queria, ele vai achar bom. E as réguas vão caindo. A régua da baixa performance, do vendedor medíocre, ou do próprio gestor comercial medíocre. Medíocre é abaixo da média, tá? Não estou xingando você não. Medíocre é abaixo da média. Mas vamos lá. Sejam muito bem-vindas, né? Como que eu gosto de falar. E vamos entrar no mundo dos indicadores. Você começa a indicar o que você quer. Toda gestão, antes da gente começar a falar em detalhes, né? Muita gente fala assim, mas Baratella, o que é indicador? O que é um indicador de vendas? Essa é uma pergunta crucial. O que é um indicador de vendas? Eu acabei de falar. Indicador de vendas, você aponta, você indica para onde você quer. Toda gestão comercial, ou não precisa nem ser comercial, toda gestão de uma empresa, ela está voltada para um misto de quê? Análises qualitativas e análises quantitativas. A gente pega os objetivos e arquiteta ele em cima do quê? De dados, informação. Nós vivemos num mundo que quem tiver a maior quantidade de dados possíveis vai vencer o jogo da venda ou da melhor negociação. Aliás, um dos 3 pilares de uma boa negociação é tempo, informação e poder. E a informação tem a ver com dados. E os dados a gente consegue com os nossos indicadores. Olha só que legal. Vocês estão vendo como que é importante? Esse tipo de gerenciamento por indicadores, ele tem trazido muitos, mas muitos benefícios, não só para gestor, mas também para o vendedor, para os colaboradores das empresas de um modo geral. Muito antigamente, a gente podia ver que, nem muito antigamente, hoje a gente vê muito até, que as pessoas não têm metas, não têm prazos. E os colaboradores, muitas vezes, eles ficam, sabe, o cara fica perdido. Nossa, para onde eu vou? Para onde eu vou? Não sei que caminho que eu vou. Sei lá, tô perdido. Você se sente perdido, muitas vezes? Você se sente no meio do caos? É tanta informação chegando, as pessoas pedindo para você fazer as coisas, cobrando para você resultado. Você fica no meio desse caos, no meio do colapso, né? Então, foi nesse cenário que o modelo de indicação de vendas começou a ser pensado. Para quê? Para estruturar a empresa. Você já ouviu um negócio que chama KPI? KPI? Você já deve ter ouvido, né? Ou KPI. Ah, já! É o Key Performance Indicator.
né? Ou, a gente pode traduzir para o inglês, indicador-chave de desempenho. Esses KPIs, eles vão fazer o quê? Como eles são chaves, indicador-chave de desempenho, ele vai possibilitar que você, vendedor, ou você, gestor, se envolva no objetivo traçado de qualquer negócio. Tá claro isso? Você vai conseguir olhar e ver o impacto das atividades que vão ter sucesso em uma determinada ação. Quando eu falo a palavra ação, eu até enalteço. Ação. Guarda, porque daqui a pouco eu vou falar de um tópico muito importante sobre indicador e ação. Tá? Aí sim, com os dados na mão, eu vou decidir para onde eu vou. Por quê? Eu vou me basear em dados atuais, dados reais. E eu vejo que as equipes comerciais mergulham muito pouco nas informações dos dados. Parece que as pessoas têm medo de estatística. E eu posso garantir para vocês, o vendedor e o gestor que não estiverem envolvidos com seus números estão morrendo aos poucos. Guarda isso que eu estou te falando. Você está morrendo aos poucos e não está percebendo. É aquela morte lenta, como se fosse um vírus que você não detecta e na hora que você pega, não dá mais, porque você já vai estar vivendo no respirador e não consegue, aquilo te sufoca e você não sabe para onde sair. E não tem um antídoto, não tem um remédio para ser curado. Então eu já te adianto, cuide dos seus números, mais do que você cuida de você, porque ele vai ajudar a cuidar do resto para você. Guarde isso. Cuidar dos números é muito importante, tá? Então, muitas vezes não adianta, assim, você, gestor, comparar tabelas e mais tabelas de números também, que mostrem uma determinada coisa. Porque, às vezes, comparar número tá de longe ser a melhor análise estratégica. Porque também ter muito número na mão e não saber o que fazer com eles, não adianta nada. Você deixa a equipe mais confusa, tá? Então, você vê, excesso de número ou poucos números também é crucial e perigoso. Então, mas eu já falo daqui a pouquinho mais sobre esse tema, porque é extremamente importante. Né? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês assim, é sobre simplicidade. Né? Porque muita gente fala assim, pô, Baratella, número é uma coisa muito complexa. Depende de como você olha. Tem uma frase que eu gosto muito, que é a seguinte, se não for simples, não funciona. Se não for simples, não funciona. É coerente isso que eu estou falando? Tem a ver com a tua vida? Perceba que se você complica as coisas, você deixa as coisas muito difíceis, com cara de difícil. Então, por que a gente vai complicar na utilização de dados e números? Se a gente pode deixar isso simples. Eu procuro fazer isso com os meus clientes. Ou eu procuro trabalhar bem as minhas mentorias, os meus treinamentos. Trabalhar fácil os números. Pode perguntar para as pessoas que me conhecem, fala, Baratella trabalha de uma forma tão simples, tão prática, que no final das coisas a gente paga para ele para enxergar muitas coisas óbvias e simples. Mas às vezes o que é óbvio, às vezes é não óbvio, desde que você mostre isso para as pessoas. Olha que legal, olha que interessante, né? Por exemplo, vou dar um exemplo curioso. Eu vou muito em convenção de vendas. E vê se não funciona assim uma convenção de vendas. O gerente sobe no palco, trabalha durante 3 meses numa planilha de Excel ou num CRM, ele sabe todas as informações, ele sabe todas as células, todas. E aí ele chega lá, tá todo mundo na convenção de vendas da empresa, normalmente é num resort ou num hotelzinho bacana, bota todo mundo lá, equipe toda uniformizada, me contrata como palestrante para falar, ou grandes nomes lá para falar, e o gerente começa a mostrar os números. Ele pega, aponta, mostra uma célula, mostra outra, conta o histórico do ano, conta onde errou, conta onde falhou, fala de uma regional, fala de um determinado vendedor. E acreditem no que eu estou falando, porque isso aqui é ossos do ofício, né? Eu estou todo dia lá conversando com o vendedor. O vendedor, ele não está entendendo quase nada do que você está falando. Quase nada. Você sabe por quê? Porque você está estudando os números, ele está seguindo o teu ritmo. E muitas vezes, o teu ritmo não é o ritmo que vai levar para ele para algum lugar, porque ele nem sabe. Então a dica que eu dou para você é, quando você for falar com a sua equipe comercial e estiver mostrando os números, quando você termina de mostrar aquilo, você vai perguntar se ele entendeu, se ficou claro. Aí ele vai fazer assim para você, ó. E por dentro ele tá fazendo assim, ó. Entendi porra nenhuma. Entendi nada. O que você vai fazer? Recapitula com ele. Cara, deixa eu saber o seguinte, o que você entendeu do que eu falei?
vocês vão ter uma surpresa desagradável. Mas eu posso garantir para vocês que a culpa não é do vendedor, a culpa é do gestor, porque o gestor não soube se comunicar e não soube entender. O pior, se você não faz essa verificação, o cara sai pra rua fazendo merda, porque não entendeu. Então cuidado, porque números você tem que comunicar. Eu falo assim, transforma o Excel em PowerPoint, transforma o Excel em Word, transforma o Excel em YouTube, sabe? Faz um vídeo, se comunica melhor com a tua equipe, porque ninguém vai entender igual as coisas que você fala. E o pior, se você for um líder autoritário, se for um gestor que dá porrada, aí o cara vai ser a gestão do medo. Então é medo de você e medo dos números. Tá? Então não pague esse mico quando você estiver numa convenção de vendas. É muito melhor você colocar alguém da tua equipe sabendo falar o que ele tem que fazer para os outros. Aí é muito mais inteligente da sua parte. Tá? Tem uma outra pergunta que as pessoas me fazem muito, é o seguinte, Baratella, existem características indispensáveis numa métrica? Você que entende muito de métrica, existem características indispensáveis? Eu vou te falar 5 características indispensáveis para a gente ter métrica perfeita. Perfeita dentro de uma área de vendas. Eu quero que você anota bem isso, tá? Porque são 5 características indispensáveis para a gente ter a métrica de vendas perfeita. Poxa vida, então me conta aí, né? Bom, não é receita de bolo, porque todo mundo, tem uma receita de bolo, tem o pulo do gato, né? Não. São características importantes. Característica você tem que trabalhar, não adianta você só saber que você tem, tá? Então, uma delas, anota aí, é ter métrica concisa. Concisão na métrica. O que significa isso? Quanto menor o número de indicadores eu tiver, quanto menor o número de KPIs, OPIs que eu tiver, melhor. Não adianta você trabalhar com um monte de índice, um monte de indicador, e se nem todos aqueles vão ser monitorados com bastante dedicação. Eu vejo gente ter um monte, né, o famoso dashboard, que é aquele painel de controle. Sabe aquele avião que você, quando entra, assim, você olha, lá tá o comandante, tá cheio de reloginho. Você acha que ele olha todos os reloginhos? Não. Antes de voar, ele tem que olhar alguns. Quando ele tá voando, ele vê outros. E muitos ele não olha, que não são tão importantes. Mas tem alguns que são cruciais, principalmente o de combustível, né? Então, assim, qual é o indicador que você está olhando que é crucial para o teu negócio? Então, delimita isso, tá? Isso é muito importante. Outra coisa, simplicidade, eu já falei, se não for simples não funciona. Então, o indicador tem que ser direto, tem que ser fácil, o cara tem que guardar. Se você perguntar para o vendedor, ele tem que falar, ele tem que saber qual é. E isso é super importante, porque senão, quando a gente for fazer calcular alguma coisa, ele não sabe nem qual é o indicador, quanto mais calcular ele. Então, conciso e simples. Uma terceira característica de uma métrica perfeita é você ter facilidade para processar o dado. Facilidade de processamento. O que significa? Os dados têm que ser levados de forma acessível, mensurável e processada na mente da sua equipe. Então tem que ser acessível, tem que ser fácil. Sabe quando você tem um celular que você clica fácil, você acha as coisas de modo fácil? Sabe quando você tem um aplicativo que você clica, você acha as coisas fáceis? Assim que tem que ser. Por quê? Porque as pessoas não têm tempo, então nós temos que facilitar. A tecnologia está aí para isso. O processo mais rápido está aí para isso. Legal? Bacana, importante, né? Então, facilidade de processamento. Então, chega de fórmula mirabolante, complicada. Ninguém gosta disso, meu. O vendedor não quer isso. Enche o saco do cara. Não vai nessa não, que você vai rodar. Bom, uma outra característica importante de métrica perfeita, tá? Equilíbrio. Equilíbrio é bom para tudo, né? Equilíbrio na vida é importante para qualquer coisa. Nada que for muito over ou pouco é bom. Então tem um equilíbrio. Assim, tem gente que olha muito métrica de grana, dinheiro, faturamento. Você tem que olhar outras coisas também. Você tem que olhar coisas relevantes para o lado comportamental também, de monitoramento do ambiente de trabalho, de certas coisas que a gente às vezes esquece, porque a gente fica tão focado em vendas, a gente fica tão focado em resultado, que a gente esquece do ambiente. E também dá para ter indicador para medir isso. Então, é super importante ter equilíbrio na métrica, tá? E a última característica, super importante também, é que a métrica tem que ser confiável. É igual metas que você tem que ter confiabilidade, e fala assim, ela é realista? Pô,
A mesma coisa para essas métricas, elas têm que ser confiáveis. Por exemplo, o dado refletido pela métrica, a gente tem que ter, por exemplo, o poder de checar. Sabe auditoria? Será que eu consigo auditar o teu número? Eu já vou te dar uma dica preciosa. Quando você monta algum número e que ele não consiga ser auditável, eu não consigo chegar do nada e falar, posso olhar para ver se foi feito? Isso é uma métrica fajuta, tá bom? Então, confiável. O índice tem que estar dando credibilidade. O vendedor, o diretor, quem for olhar aquilo, fala, nossa, isso é crível, isso aí realmente é verdade. Então, de um modo geral, vou resumir, né, as métricas perfeitas que você tem que ter. Elas têm que ser concisas, elas têm que ser simples, elas têm que ter facilidade de processamento, elas têm que ter equilíbrio e elas têm que ser confiáveis. Bacana? Show de bola? Show, muito bom. A gente está falando de indicador, né? Indicador não pode ser chato. Ai, nossa, tá falando de número, estatística, indicador, cobrança, né? Eu já vou dar uma dica, é o seguinte, gente, para de cobrar. Ninguém gosta de cobrança. Só sadomasoquista. Se você falar que eu adoro cobrando, não, cobra muito, eu acordo cedo e me divirto com as pessoas cobrando. Não gosta, é mentira. Aquela história de crítica construtiva, gente, que é uma coisa que me irrita, o cara fala assim, não, posso fazer uma crítica construtiva? Meu, já tá ferrando tudo, porque tá te criticando e ninguém gosta de crítica. Ninguém gosta de crítica. O cara fala assim, não, é muito importante pra mim. Importante escambau, é tudo mentira, tá? Ele sai de lá, rádio peão, come solto, fala, meu, o cara é foda, o cara é filha da mãe, só critica, só dá porrada, não é isso? Então você tem que estar conciso. E tem uma pergunta assim que as pessoas fazem pra mim, eles falam assim, tá, Baratella, mas para que serve um indicador de vendas? Para que serve um indicador de vendas? Gente, guarda isso que eu vou falar para você. O indicador de vendas é o radar e a bússola da empresa. O indicador de vendas é o radar e a bússola. Você já trabalhou com um radar? Você já viu um radar funcionando? Você já foi numa torre de comando no aeroporto? Você já viu um radar funcionando? Imagine todos os aviões descendo e subindo ao mesmo tempo, em aeroportos gigantescos como o de Nova York, Chicago, Guarulhos, e descendo avião, subindo avião, e não pode trombar, velho. Um avião não pode trombar no outro no ar. O avião tem que ter ordem para subir e descer. É a mesma coisa indicador. Tem um monte de cliente no seu pipeline, no seu funil de vendas, que está caindo. Você está perdendo contato. Ele está falando não para você. Ele está aterrissando. Ele não está aterrissando dentro do seu número de vendas. Ele está morrendo. E você tem que ir lá. Um outro exemplo que eu dou assim, é o pratinho chinês do circo. Você lembra? O chinês fica lá com o pratinho assim, outro pratinho assim. Tem mais de 20 pratinhos. Ele não deixa cair nenhum. Porque ele está sempre de olho. Ele está sempre fazendo aquela visão, né, holística do troço. Né? E guardem. A bússola é o indicador que te leva para o norte. Ele está sempre apontando para onde você tem que ir. E o que acontece muito em vendas é as pessoas desfocarem. É ou não é? Sabe por que desfoca? Porque muitas vezes o gestor fala assim, faça isso, faça aquilo lá. E o cara fala assim, meu Deus, eu vou para onde? Eu vou para onde o gestor pede. Que deve ser o mais importante, né? Vou fazer o que ele pede e não o que eu acho que tem que ser feito. Porque eu não estou medindo, é ele que está medindo. Em vez de você ter uma discussão sadia, onde vocês trabalham e acompanham os números. Você pode estar falando assim, mas como eu resolvo isso? Acompanhando, diariamente. Tá? Então, radar e bússola, é para isso que serve o indicador. E, vou dar uma dica de ouro. O radar e a bússola te levam para algum lugar, te direcionam e te dão poder de ação. Guarda isso, poder de ação. Poder de ação é um controle perfeito. É você saber que quando você erra, você corrige. Eu brinco que é o gestor Waze, né? Ele recalcula a rota o tempo todo. Um bom gestor, ele recalcula. Ele viu que deu um problema, deu alguma coisa errada naquele dia, ele vai recalculando. Né? Ele recalcula de manhã o que pode ser feito à tarde. Não é isso? Dia 5 do mês, ele sabe que ele pode se organizar, porque dia 20 ele não quer esperar para ficar mal o resultado. Ele já antecipa. Né? Então, saber interpretar teus resultados é muito importante. Tá? É super importante. Como é que seria se você pudesse enxergar o futuro das suas vendas? Para onde você pode apontar?
Onde dedicar mais a atenção dos seus negócios? Quais são os próximos passos que eu tenho que dar com cada um dos meus clientes? Você quer responder essas perguntas? Cuide dos números, cuide dos indicadores. Caramba, é isso, esse é o nome do jogo. Senão você está morrendo. Eu tenho certeza que você deve estar assim, ó, com a sua cabeça, enquanto eu estou falando. Por quê? Porque realmente isso vai te levar para um outro estágio. É um mundo paralelo que pouca gente faz, por incrível que pareça. Só para você ter uma ideia, 80% das empresas no Brasil não tem um software de gerenciar carteira, o famoso CRM. E todas as que têm, eu posso dizer garantido para vocês que 70% usa muito mal e fala que não serve. E o vendedor quer que troque. Ele fala, não, é muito ruim isso aqui, é burocrático. O sistema não funciona. Cara, CRM não é sistema. Sistema é coisa de gente chata, sistemática. E aí o cara não faz. Então, guarda. Indicador serve para te dar poder de ação. É o radar e a bússola da empresa. Então, olha o tanto que ele é importante. Mas qual é a diferença? Qual que é a diferença? Eu escuto muito a palavra KPI e OPI. Maratela, qual que é a diferença entre KPI e OPI? Qual que é a diferença? Vou diferenciar isso para você e é muito fácil de você entender. OPI, em inglês, a sigla é Operational Performance Indicator. São os indicadores, é muito fácil, porque é o indicador de operação. Ele indica o nível de operação. Operação tem a ver com fazer uma ação, operar uma ação. Ação é igual a atividade, execução. Tudo que você executa, você pode botar um indicador ali. Isso é o OPI. OPI. Eu vejo muita gente falar diferente. Ela usa outra terminologia para isso. OPI é indicador de operação. Dá um exemplo. Número de e-mails enviados. Isso é um OPI. É uma ação? Eu posso calcular? Número de ligação feitas por dia para clientes novos. É um OPI. Número de reunião realizada. É um OPI. Então, ele determina um determinado espaço de tempo para eu fazer aquela ação. Muito importante. OPI é importante? Muito importante. O quanto as pessoas falam de OPI? Quase nada. Em vendas, então, não se fala. KPI ainda se usa, não para todo mundo, né? Mas qual que é a diferença de KPI para OPI? O KPI, ele fala de resultado, tá? Ele fala de performance, ele fala de eficiência. Ele basicamente nos diz se o processo que está girando, ele vai dar resultado ou não. Essa que é a diferença. Então assim, um cuida de atividades, o outro cuida de resultados. Por exemplo, número de leads qualificados, ou número de vendas realizadas, ou número de taxas de conversão realizadas, número de taxa de conversão de proposta para fechamento, número de negócios perdidos. Isso é KPI. O OPI é quantas atividades eu faço para chegar no KPI. Puta, simples assim. Não enrola, sabe? Eu gosto de desmistificar as coisas, de tirar o nó dessas palavras bonitas e botar em prática. Quantos OPIs você tem? Quantos KPIs eu tenho? Eu tenho que ter mais KPI ou OPI? Resposta fácil. Muito mais OPI. Porque é a OPI que te leva ao resultado. A operação que te leva ao resultado. Tá claro? Legal? Bacana? Show. Puxa, é uma delícia, né? É um tema espetacular, é um tema que realmente envolve resultado. Traz resultado prático. Agora tem um tema muito legal que as pessoas me perguntam demais, né? Todo lugar que eu vou, as pessoas perguntam assim, ó, Maratela, quais são os indicadores de vendas que todo vendedor deve acompanhar? Quais indicadores de vendas que todo vendedor deveria acompanhar? Ou que todo gestor deveria acompanhar? Porque vendas, né, gente, é para quem vende e para quem ajuda a vender. Não tem jeito, todo mundo vende dentro da empresa. Você já ouviu uma frase assim? Se eu não meço, eu não gerencio. Se eu não gerencio, eu não evoluo. Já ouviu essa frase? Se eu não meço, eu não gerencio. Se eu não gerencio, eu não evoluo. Cara, essa frase é fantástica, tá? É uma regra da administração. Tem um cara que eu gosto muito, até peguei o livro aqui para mostrar para vocês, ó, Vicente Falcone. Cara, eu sou fã desse cara, né? Esse livro aqui é muito bacana. Ó. O que importa é resultado. Olha que legal. Esse é um professor de engenharia
E ele revolucionou o modelo de gestão no Brasil. É um dos gurus, é um dos caras que eu estudo. Porque muita gente pergunta, de onde você sabe tanto, Baratella? Gente, eu estudo. E quanto mais estudo, mais rico eu fico. E riqueza não é só dinheiro. Riqueza é, quanto mais inteligente você é, quanto mais conteúdo você tem, mais gente quer ficar perto de você, cara. Já parou pra pensar nisso? Então cuidado com as mesas que você tá sentando ultimamente, que tem muita mesa de neguinho sem conteúdo, de gente que não tem conteúdo, de gente que não fala nada, de gente que só desagrega, que não traz coisa nova. Então a regra de ouro é, senta em mesas que você é o pior da mesa. É o cara que recebe mais conteúdo. Mas também comece a sentar nas mesas onde você tem mais conteúdo e entrega esses conteúdos para as pessoas, porque as pessoas vão te valorizar. Tá? O cliente te valoriza. Tá? Então, voltando, quais são os indicadores que todo vendedor deve acompanhar? Eu vou contar para você os 10 indicadores que eu mais gosto de usar. Eu, particularmente, não preciso de mais nenhum. Esses para mim estão ótimos. E desses, eu separo sempre uns 5 mais para eu ficar olhando o tempo todo. Mas fala logo então, cara, quais são esses indicadores? Conta pra gente. É indicador que vai fazer você arregaçar, velho. Espancar a meta. Espancar. Você quer espancar a meta? Vai na minha, cara. Segue esses indicadores aí. Depois você pega esse vídeo, dispara pro mundo. Conta pra todo mundo. Fala, cara, olha isso aqui. Olha os indicadores que o Baratella mostrou que ele trabalha e que bate meta das empresas. Não precisava de mais nenhum? Cara, eu particularmente acho que esses são cruciais. Então eu vou falar para você de forma bem didática aqui para você ir guardando, tá? Um indicador que você tem que ter no seu controle de vendas é taxa de conversão final. Taxa de conversão final. O que significa? O número de oportunidades que você coloca na boca do funil e que você fecha lá embaixo. O número de oportunidades que você coloca na boca do funil e que você fecha lá embaixo. Eu, particularmente, tenho uma taxa de conversão hoje de venda de treinamentos de 8,9%. De cada 100 pessoas que entram na boca do meu funil, eu fecho 8,9%. Fala 9, pô. Não. 8,9 não é 9. Porque eu quero subir minha régua. E cada pouquinho... Sabe a gestão do pouquinho? De pouquinho, gente. Não tenta subir as coisas. Em indicador, um segredo é você subir de pouquinho em pouquinho. Um grauzinho a mais. Um grauzinho a mais. Um grauzinho a mais. Para pensar, por exemplo... Se você pegar, a história do grauzinho a mais tem a ver até com você colocar um trem para se movimentar. Né? Por exemplo, se você pegar a água em estado normal e começar a aquecer essa água, vai fazer um café. Até 99 graus, a água está quente. Quando isso é física. A 100 graus, ela começa a ferver. Ó, 1 grau a mais, hein? 99 graus, ela não fez nada. Estava num estado quente. 1 grau a mais, ela ferveu. Quando ela começa a ferver, surge o quê? Vapor. E um vapor, se você tiver em grande quantidade, você move uma usina de açúcar, um trem em movimento. Olha que louco isso. 1 grau a mais, devagarzinho. Eu falo assim para as pessoas, não aumenta preço de uma vez, aumenta de pouquinho que o cliente não sente. Não dá desconto de uma vez, dá de pouquinho que as pessoas respeitam mais, vão aceitando mais. Olha que interessante, isso são estratégias que você pode usar para a tua vida, tá? Então, taxa de conversão final, muito importante para o teu negócio, legal? Um outro indicador super legal, um indicador que eu gosto muito, é taxa de conversão entre etapas. Lembra sempre, você tem que ter sempre etapas de prospecção, etapas de relacionamento e etapas de fechamento. Então, entre essas etapas, você tem que colocar metas. Dá um exemplo. Eu começo a ligar para as pessoas, prospectar, muita gente não vai dar bola para mim, uns vão querer marcar visita. Opa, esse marcou visita? Eu converti. É uma taxa de conversão entre etapas de prospecção para visitas. De cada 10 que eu prospecto, poxa, vamos supor que eu tenha lá uma taxa de conversão de 20%, 2 viram visita. Se eu sei que esse é o ritmo, né? Eu posso garantir para vocês que 3, 4 meses fazendo as coisas com ritmo, você já começa a perceber suas taxas de conversão. Então, se você fala assim, poxa, o meu ritmo, todo dia, fazendo X ligações, é esse? Eu converto de cada 10, eu converto 2? Pô, o que eu vou fazer? Vou falar com 20 para converter 4. Não é lógico isso? Eu falei, é óbvio, mas você faz. Você tá fazendo? Quer espancar a meta? Põe ritmo. Põe ritmo. Mas sabe por que você não faz? Porque você não concentra esforço.
O que é concentrar esforço? Você desfoca. Você manda um e-mail, manda um WhatsApp, faz uma ligação, faz uma visita. Não faz isso. Se concentra uma manhã para mandar e-mail. E-mail. O primeiro e-mail vai ser uma merda. Segundo e-mail, um lixo. Terceiro e-mail começa a ficar bom. Quarto e-mail, espetacular. Você começa a criar ritmo. Acabou? Agora eu vou fazer ligações para saber se as pessoas receberam minhas propostas. Recebeu minha proposta? Recebeu a proposta? Começa a mudar o estilo de perguntar. E melhora. Vai fazendo testes, né? Então, taxa de conversão entre etapas, fundamental. Esse é um dos top 5 que eu uso. Tá? Outro super importante, muita gente não usa, é previsão de vendas. Quando você começa a ter o seu mapa de prospecções, relacionamentos e fechamentos, você começa a ter um overview, uma visão geral de quanto você tem de oportunidades com grana, com quantidade de negócios. E você começa a fazer previsões. Se vai dar ou não para chegar, porque você também olha as taxas de conversão. Olha que legal. Cara, é fantástico. Previsão de vendas. Previsão de vendas resolve a vida da humanidade. Porque a fábrica sabe quanto vai vender, o fornecedor sabe quanto vai vender, o comprador sabe quanto pode comprar, você sabe quanto pode gastar com cada vendedor, porque aquilo vai acontecer. Sabe aquela história do aquilo eu estou prevendo? Sabe quando o cara fala assim, vamos fazer provisão de dinheiro? A gente pode fazer previsão de negócios. E não tem coisa mais gostosa que você prever e acontecer. Aí, gente, você dorme muito mais tranquilo. Né? Um outro indicador é quantidade de produtos e serviços vendidos. Bem batido esse, né? Esse é um KPI. Quantidade de produtos e serviços vendidos. Mas é importante, porque você consegue medir produtos vendidos, serviços vendidos em determinados períodos. Isso é importante para quê? Para você fazer previsões futuras. Mas cuidado. Se você é daqueles que gosta de pegar previsões futuras, históricos, para saber se o negócio está dando certo ou não, e prever o futuro, cuidado, você vai cair do cavalo. Cuidado, né? Quem vai prever que uma crise mundial de saúde vai acontecer? Quem vai prever que um presidente pode sair do poder? Quem vai prever que vai ter um plano novo econômico? Quem vai prever? Vivendo num país de incertezas. Então toma cuidado, que histórico pode ser que não te leve para lugares que você acha que pode te levar, tá bom? Então, quantidade de produtos e serviços vendidos. Nossa, esse quinto é outro top 5 meu. Canais de venda. Pode traduzir para canal de atração, pode traduzir para canal de prospecção, pode traduzir para lobo prospectador, sei lá, fala o que você quiser, cara. O importante é você saber o seguinte, canal de venda. Canal de venda. É por onde entra, sabe o imã? Por onde entram os meus negócios? Então, você tem que fazer aquela pergunta assim. Hoje mesmo eu estava falando com uma pessoa, eu estava no telefone, e aí essa pessoa entrou em contato comigo. A primeira pergunta que eu fiz, olá, tudo bem? Da onde você me conheceu? Você está me ligando? Ela falou, não, eu vi você num vídeo do Instagram super legal que você fez. Eu achei muito bacana e eu estou entrando em contato com você. E lá tinha o seu telefone. Eu falei, puxa vida, que legal. Cara, aquilo dá poder de ação. Eu posso falar assim, depois eu analiso as vendas e analiso por onde entraram aquelas vendas. Vamos supor que 83% das minhas vendas vieram de indicações. Pô, legal pra caramba. E dessas indicações, vieram de quem essas indicações? Olha, importante também saber, porque aí eu posso trabalhar com os meus parceiros de negócio. Falar, parceiro, esse mês eu fechei 10 negócios. 3 foram indicações, 2 indicações foram suas. Caramba, quase, o negócio foi 20% do meu negócio veio através de você. Será que não vale a pena a gente estreitar mais essa relação? Então, canal de venda é muito importante para você saber aonde você vai dar os tiros, investir dinheiro, energia e tempo para prospectar. Outro indicador chave de sucesso, perdas e ganhos. Guarda isso, perdas e ganhos. Daqui a pouco eu falo de motivos de perdas e ganhos, daqui é outro indicador. Perdas e ganhos. O que é isso? É assim, ó. Você não fechou um negócio? Fechou um negócio. O que você fala? Bom, fechamos o negócio. Ganhos. Ganhamos. Esse é fácil, todo mundo faz. E aí, você tem que saber quantos você ganhou. Agora, esse outro quase ninguém tem.
Eu sei porque quando eu vou em qualquer lugar e pergunto, quase ninguém sabe. Quantos negócios você perde? Perde. E sabe o que a maioria me fala? Não, quando o cara acerta, ele fala assim, não, eu perdi 13 negócios esse mês. Aonde? Ah, os meus fechamentos não deram certo, as propostas caíram. Eu falei, peraí, você está me falando que onde você perde negócio é em proposta? O cara fala, é. Então eu tenho uma notícia para te dar. Você não tem a mínima noção onde você perde e onde você ganha negócios. Porque perda, gente, pode acontecer no momento que você está ligando para a pessoa, o cara fala assim, me liga daqui 3 meses. Ali é a hora de perder o negócio. Perder a oportunidade do negócio. Depois, você volta. Num próprio software, você pode hoje optar por falar assim, depois você me liga. Depois eu ligo para ele. Ele não é tão importante para mim. Eu dou uma higienizada na minha vida, né? Eu limpo aquele cara para não ficar assim, mas ele é tão bom, né? É tanta grana que eu podia ganhar com ele. Mas agora não é hora. Põe outros no lugar dele. Eu não tenho, então tá faltando prospecção. Tá claro isso para você? Então, outra coisa, porque se você sabe que perdeu, você tem que fazer uma conta assim, de quanto de dinheiro, quanto de comissão eu não pus no meu bolso. Né? Eu brinco que é a peneira de vendas, né? Não é nem o funil de vendas nessa hora. Vai peneirando. Outro top 5. Mais um indicador importante para você ter na sua vida. Medir a produtividade, as atividades, os OPIs. Tenha OPIs, muitos OPIs, que te levam aos KPIs. O OPI é o indicador de operação, chave. Quantas ligações você faz, quantas propostas você emite. Por exemplo, proposta é um negócio que para nós no escritório é assim, proposta, até de madrugada a gente manda. Não vai embora do escritório sem mandar a proposta. E acordou cedinho, primeira coisa que tem que fazer, outro OPI, ligar para saber se recebeu a proposta. E depois, saber quando que a gente pode falar de novo daquela proposta. Gente, isso é ritmo. Isso é ritmo. Não deixar para trás. Coloca atividade, executa. Termina a atividade, já começa outra. Termina a atividade, começa outra. O mundo não pode. Cada vez que você estiver em contato com o cliente, tem que ter um passo a mais. Legal? Bacana? Ótimo. Então, acho que a gente está indo num nível legal aí de falar desses indicadores. Tem um importante que eu gosto muito de falar, que é o indicador das oportunidades em aberto. Oportunidades em aberto. Oportunidade em aberto é o seguinte, tudo que eu tenho em aberto, quer seja na parte de lobo prospectador, na parte de tomador de café relacionador, na parte do sniper matador. Tudo que está em aberto. Aí você vai ver que tudo que você tem de negócios em aberto podem acontecer, ou seja, é só eu passar de fase, é só levar ele da prospecção para o relacionamento, do relacionamento para fechamento, do fechamento para venda. Então quando você olha que está lotado de gente de prospecção, está em aberto, o que você tem que fazer? Acelera esses caras para virem para a zona de tiro. Então é muito legal oportunidades em aberto. O penúltimo indicador, respostas de perda e respostas de ganho. Fundamental para o marketing. Fundamental para o marketing. Extremamente funcional para o marketing. Olha só, respostas de perda e respostas de ganho é simplesmente saber motivo por que você perdeu, motivo por que você ganhou. Qualquer software hoje, qualquer CRM hoje, você pode ir lá e configurar. Eu posso configurar. Por que eu perdi? Quer ver um exemplo? Eu perdi porque não era o timing do cliente. Eu perdi porque ele falou que era muito caro. Eu perdi porque ele falou assim, do concorrente está melhor. Eu perdi porque o prazo que eu dei para ele não serve. E aí eu vou colocando aquilo numa estatística que fala assim para mim, nós somos muito ruim de prazo, nós somos muito ruim de qualidade, nós somos muito ruim de preço, e nós temos que corrigir. E ganhos também, porque uma vez eu estava numa empresa e o cara falou assim, não, nós não monitoramos os ganhos, porque a gente já ganhou. Aí eu peguei e falei assim, posso monitorar por 90 dias? Sabe o que eu descobri? 57% essa empresa ganhava porque dava desconto. Ou seja, estava jogando a margem lá no saco, lá embaixo. Toma cuidado, porque nem sempre ganhar é bom. A gente acha que fechar negócio é bom. Pergunta para o financeiro da empresa se fechar dando muito desconto é bom. Se fechar dando pouca margem é bom. Às vezes você vende muita coisa e nem ganha dinheiro, porque a margem é uma porcaria. Principalmente para produto comoditizado, né, que todo mundo tem. Então toma cuidado. Então é muito importante. Respostas de ganho, respostas de perda. E por último, a tão famosa evolução da meta. Quanto falta para chegar?
Putz, meu, de 100%, hoje é dia 5, a gente fez 10% da meta. Quanto falta para chegar? Né? Isso é muito bom, porque você acelera o processo diário. Controla todo dia, que isso vai fazer muita diferença. Tá bom? Gostaram desses indicadores? Indicadores chaves, anota todos eles. O conselho que eu te dou, assim, escreve, anota, coloca isso dentro de um software de relacionamento de clientes e faz acontecer, cara. E mede. E aí eu já vou embalar para uma das últimas perguntas, que é: com que frequência eu devo acompanhar os indicadores? Então, vou falar para você, são 3 palavras. Com que frequência eu devo acompanhar esses indicadores? Anota aí, hashtag todo santo dia. Todo santo dia. E eu vou te dar a dica do milhão agora. Você vai fazer isso todo santo dia, desmembrando a meta. Como? Por dia útil. Você desmembra a meta. Por exemplo, se o cara tem 35 visitas para fazer, se você dividir por 24 dias úteis, você vai ver que ele vai ter 1, tralalá coisas para fazer por dia. Aí fala, nossa, será que eu não consigo fazer uma visita e meia por dia? Não é melhor você pensar assim? Do que você... É aquela história do cara que vende coisa pra você e fala assim, é R$1 por dia que você paga só. Ou ele fala assim, R$3 por dia. Ele está desmembrando o preço na tua mente. Desmembra a atividade, fica muito mais fácil do vendedor fazer. Fica mais gostoso dele lembrar. Então, essa é a dica do milhão. Com que frequência você faz isso? Você faz isso todo santo dia. E, de preferência, separe o dia em períodos. Eu vou olhar as coisas, eu vou olhar os indicadores de manhã, vou olhar os indicadores à tarde. Porque às vezes o teu vendedor foi no médico de manhã, à tarde o dia dele já morreu. Então ele tem que recuperar um pouco à tarde para desmembrar um pouco as atividades durante a semana, para você se exercitar melhor. Bacana, né? Então, para terminar com chave de ouro aí, porque toda semana tem conteúdos especiais no canal do YouTube, muita gente fala assim, Baratella, conta pra mim, o que você pode considerar como o cérebro, o coração e o pulmão das vendas? O cérebro, o coração e o pulmão. Guarda isso porque eu acho que isso vai ser bacana para você se desenvolver. Eu costumo dizer o seguinte, que o cérebro das vendas é um CRM. CRM é um software de relacionamento. Tem vários no mercado, tá? Vários para você usar no mercado. Mas o CRM, que é Customer Relationship Management, é um software de relacionamento. Tem de todos os preços, todas as funcionalidades que cabem no teu bolso, no teu dia a dia. Ele é o cérebro, porque lá estão todos os inputs, todas as sinapses, tá tudo lá, todos os dados estão lá, onde está guardados é a caixa do seu cérebro. O coração das vendas é o método do funil de vendas. Por quê? Porque ele bate incessantemente, ele não pode parar de bater para distribuir as atividades nas artérias do teu corpo para você ter vida. Porque se você não tem atividade para você fazer, você não vive. Então o coração que bate forte é a metodologia que o cérebro fala para o corpo funcionar. E o pulmão das vendas são as ações efetivas, os seus OPIs. Ele é o pulmão. Eu tenho que ter vida, se eu não respirar, eu não faço. O respirar é uma atividade, se eu não respirar... E o pulmão, normalmente, ele faz o quê? A respiração dele é espontânea. Mas se você não alimenta ele de energia, o que vai acontecer? E ele não está bem, não está limpo, ele não trabalha bem, você vai precisar de respirador. Se você precisa de respirador, você vai morrer. E o respirador são os dados, são as informações, são as atividades que fazem o seu pulmão trabalhar. Olha que bacana. Cérebro, CRM. Coração, funil de vendas. Pulmão são as atividades, as ações que você tem que fazer todo dia.